Bom dia a todos. Então, em nome da Vice-Presidência Médica, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, um bom dia, e gostaria de anunciar a sessão do grande round de hoje, dessa quarta-feira, em que será abordado um tema extremamente relevante, um tema que certamente muitos já vivenciaram, já tiveram experiências com pacientes idosos se queixando de problemas de memória, certamente como clínico, como médico, ou eventualmente como algum familiar, ou eventualmente um dia já com a preocupação de vir a ter queixas de memória. E para discutir esse assunto, nós convidamos a professora Márcia Chaves, que é chefe do Serviço de Neurologia aqui do Hospital de Clínicas, que vai abordar então o tema de queixa de memória no idoso, quando valorizar e como avaliar. Professora. Então, bom dia a todos. A ideia é falar um pouco sobre queixa de memória do idoso, essa questão de avaliar e valorizar. Eu queria falar um pouquinho também sobre a minha experiência nessa área e a formação, que eu acho que é importante, porque sempre com o passar do tempo, fica aquela ideia de que a pessoa tem uma experiência na área e depois a gente fica com uma impressão o seguinte: bom, a professora Márcia, ela é professora adjunta do Departamento de Medicina Interna, ela fez o concurso e passou no concurso para professora do departamento, e ela tem um doutorado, e é por isso que ela é professora adjunta, e depois ela é chefe do serviço também de neurologia, e talvez por alguma razão ela seja entendida em assuntos de memória e de demência, mas eu acho que às vezes é importante a gente falar um pouquinho por que será que a professora Márcia entende de memória, e por que será que ela entende de demência. Então, isso começou realmente na minha formação lá de doutorado, em que eu trabalhei com memória, tive um orientador que trabalha nessa área, e eu fiz uma espécie de sanduíche nos Estados Unidos e trabalhei num laboratório de um autor que se chama Arnold Starr, e que era um laboratório de neurologia cognitiva. Depois, lá em 1991, eu trabalhei com uma pessoa extremamente conhecida que se chama Marshall Falstein, ou seja, a pessoa que desenvolveu o Mini-Mental. E mais recentemente, a partir do ano 2001, eu tenho um projeto colaborativo com a Universidade em Oregon, em Portland, com um autor chamado Jeffrey Kay, que faz parte, enfim, de um grupo que envolve mais ou menos 10 autores americanos de universidades que desenvolveram alguns critérios para comprometimento cognitivo, que escrevem para o NIH, também para o Instituto Americano de Envelhecimento. Então a gente tem um estudo colaborativo e as nossas publicações, elas já começaram no ano passado, saiu um, e agora, se vocês consultarem aquela revista Alzheimer's Disease and Associated Disorders, vão ver que nessa último número já tem mais uma outra publicação dessa nossa empreendimento colaborativo, e já tem vários outros artigos também aceitos e outros enviados para publicação. Então é daí que vem isso de que a professora Márcia, ela conhece um pouquinho do assunto de memória e de demência. Então eu vou começar mostrando alguns casos clínicos e vou me deter um pouquinho mais nesse primeiro, que na verdade começou não exatamente, quer dizer, começou com que acabou levando a uma história de comprometimento cognitivo, mas a primeira impressão, o problema em si não começou com uma queixa de memória, mas vale a pena ver o caso porque é algo bastante frequente no nosso meio hospitalar e acaba não sendo prestado muita atenção. Então, era uma senhora de 57 anos, com 3 anos de escolaridade, ela era natural lá do interior de Lajeado. A língua materna dela era o alemão,
e o português era a segunda língua. Ela foi agricultora durante vários anos, depois trabalhou numa fábrica de calçados e parou de trabalhar quando casou aos 35 anos. Passou a ser já tinha bastante trabalho como dono de casa. Tinha uma filha Ígida, que a gente não tinha confirmações disso, de 19 anos de idade. A história foi toda obtida com o marido, que tinha o grau de confiabilidade moderada, porque ele, na verdade, passava muito pouco tempo com ela, porque trabalhava como agricultor, saía muito cedo de casa, voltava muito tarde para casa, então tinha poucas informações durante o dia de convívio com a esposa. E quem cuidava era essa filha, que a gente vai ver como os problemas começaram há pelo menos 5 anos. A filha então era uma adolescente cuidando da mãe. E o motivo da baixa, então, foi de supostamente crise convulsiva. A história da doença atual era de que, pelo menos há 5 anos, tinha começado com episódios de delírios persecutórios. Ela tinha uma ideia de que alguém a perseguia, ela achava que tinha uma criança ou alguma pessoa, uma ideia de que alguém queria fazer mal a ela ou ao marido, né? Isso, então, mas não eram bem sistematizados, e esses episódios eram realmente de curta duração. Ela ficava agitada e isso ocorria preferencialmente à noite. Segundo o marido, apesar desse quadro, essa senhora conseguia manter as atividades do lar. Ela continuava cuidando da casa, fazia a comida, mas a gente também poderia considerar que isso era questionável, porque na verdade, ele passava mesmo o dia fora de casa, e ele mesmo contava que quando chegava em casa de noite, com toda aquela confusão, porque ela ficava agitada, e de noite que ela tinha esses delírios, essa ideia delirante, ele tomava um copo de vinho e ia dormir, né? Em 2002, ela foi internada em Lajeado e teve o diagnóstico de depressão grave pela primeira vez. E teve uma alta usando várias medicações que eles não sabem relatar quais eram as medicações. E o marido lembra que nessa internação, que durou 12 dias, ela passava a maior parte do tempo dormindo, certamente pelo efeito dos remédios, né? Diz que ela ficou melhor na alta, fazendo o serviço da casa por um curto período, mas lembra que ela não era mais a mesma pessoa, porque ficava lentificada, dormia muito, tinha pouca iniciativa e não era mais dedicada àquela limpeza da casa, que era uma característica pré-mórbida dela muito importante. Em agosto de 2007, a paciente foi chamada para uma consulta na otorrino aqui do Hospital de Clínicas. Essa consulta era aguardada já há mais de 5 anos, porque a paciente tinha uma queixa prévia de diminuição de acuidade auditiva. Durante essa consulta, então, agora em agosto, a paciente apresentou um quadro que foi descrito como uma crise convulsiva. Foi encaminhada à emergência e, posteriormente, então, internou na equipe da neurologia. Ela vinha fazendo uso, então, antes de internar aqui no hospital, de clorpromazina, biperideno e benzodiazepínico. Avaliada na emergência, no dia 22 de agosto, a história era, então, de ter tido uma suposta convulsão na otorrino. Foi solicitado uma tomo de crânio e o médico da emergência que avaliou achou que não deveria ainda usar fenitoína e pediu exames de laboratório, mais um eletrocardiograma. A equipe da neuroemergência, o Dr. Rossato, a impressão dele foi de que se tratava de uma síndrome demencial de início precoce e de rápida evolução, o que foi uma avaliação extremamente adequada. A conduta foi solicitar o eletroencefalo, reduzir o biperideno para suspender e suspender as outras medicações todas que estavam sendo utilizadas. A paciente internou na neuro, esses exames foram solicitados e aí é que a coisa começou a ficar um pouco confusa, que ficou ainda a hipótese de quadro demencial, sequela de evento vascular, doenças prévias, crise convulsiva, mioclonia, e foi medicada com haloperidol, prometazina. A paciente ficou agitada, chega de noite, continuava com aquele quadro, ficava tendo delírios, ficava tendo movimentos involuntários, era convulsão, era mioclonia, o que era. Foi pedido uma ressonância magnética que tinha atrofia difusa. As hipóteses diagnósticas, ou pelo menos os problemas relatados, delírios há mais de 5 anos, alterações cognitivas há pelo menos 3 anos, aí não eram progressivos. Após uma internação que ela teve um quadro febril, que era uma amigdalite,
Ela fez um eletroencefalo e tinha várias alterações aí, e a convulsão passou a ser mioclonia, então ela começou a usar ácido valproico, o que tinha, então, resumindo os achados do eletroencefalo, eram polipontas e mioclonias corticais e subcorticais. As hipóteses daí, epilepsia, demência de corpos de Levy, encefalite pós-infecciosa, devido a essa história de amigdalite em 2005. Essa paciente foi discutida no round. Essa paciente daí fez um outro exame, um outro eletroencefalograma, e devido àqueles achados que sugeriam mioclonias corticais e subcorticais mistas, o Dr. Bragatti também achou que aquilo não era de epilepsia, não era, sugeria muito mais um quadro demencial, e trouxe isso para, sugeriu que fortemente que deveria ser discutido com a equipe Neurogeriatria e Demências, que é coordenada por mim. Então, aí passou para a nossa equipe. Passamos a avaliar, então, a paciente, que no dia 6 de julho, no dia 6 de setembro, a paciente estava lúcida, se mostrava cordial, colaborativa. Em muitos momentos ela não sustentava a atenção durante o exame, executava algumas tarefas simples com independência, que não precisava de ajuda, compreendia parcialmente o que era falado em português, mas compreendia bem melhor o marido quando ele falava alto e em alemão. Estava desorientada no tempo, parcialmente orientada no espaço. Ela sabia que não estava em casa, mas sabia o lugar, mas não sabia exatamente o lugar onde ela estava. No dia 6 ainda de setembro, aqui a pessoa que montou os slides, que fui eu, estava desorientada no tempo, certo? Soube dizer onde nasceu, os nomes dos pais e da filha. Evocou 3 palavras em alemão e o nome do entrevistador. Mas depois ela seguiu perseverando o nome do entrevistador ou uma daquelas 3 palavras que foram ditas anteriormente. Não apresentou mioclonias durante o exame. A impressão, delírio multifatorial, principalmente farmacológico. No dia 10, e aí foi sugerido que se suspendessem todas as medicações, como de fato já havia sido feito, ainda com uma discussão em relação ao ácido valproico, que não teria uma justificativa ainda muito clara para o uso. A paciente lúcida, cooperativa, com dificuldade de comunicação, na verdade, por uma diminuição muito importante da acuidade auditiva, fui eu que examinei a paciente. Ao comando verbal, no volume muito elevado da voz, ela conseguiu compreender e executar a ordem simples em português. Mas na comunicação escrita, ela respondia muito bem, mesmo sem os óculos, porque a família não se deu conta de trazer o óculos para ela ler. E aí, usando toda uma comunicação e escrevendo, essa paciente praticamente não tinha déficit cognitivo nenhum. Certo? Uma coisa muito simples. Que é a gente lembrar que, às vezes, coisas muito simples podem atrapalhar a comunicação com uma pessoa. Ou seja, por isso ela tinha uma consulta no otorrino e fazia 5 anos que estava aguardando. Às vezes a gente esquece coisas, detalhes muito simples, não? Ela tinha já uma nítida recuperação do quadro geral em relação aos dias anteriores, ficando claro o efeito farmacológico prévio. A impressão, então, foi de restrição sensorial grave, que a gente considera isso suscetibilidade do paciente, associado a isolamento ambiental, que foi um fator desencadeante para delírio, porque isso estava na história. A filha era uma adolescente que passou a cuidar de uma mãe com um déficit auditivo grave e que tinha, daí, à noite, agitação e delírios. O pai ia trabalhar na lavoura e uma menina ficava cuidando de uma mãe, que mantinha o quê? Dentro de casa. Inclusive, nós descobrimos na história que havia queixa dos vizinhos de que a menina maltratava essa mãe. Claro, uma adolescente que queria o quê? Queria sair, queria ir para o colégio, queria andar com os colegas, com os amigos, queria ir na festa. Mas ela tinha que ficar em casa cuidando de uma mãe que, a princípio, tinha uma história de doença psiquiátrica grave, quando, na verdade, ela estava mal tratada, mal diagnosticada, usando várias medicações que pioravam o quadro e provocavam um delírio farmacológico daí. E aí, realmente, aí ela tinha, além disso, o isolamento ambiental. Isso agravado pelo uso iatrogênico das medicações psicoativas, que é outro desencadeante de delírio. E entre essas drogas, que potencialmente também provocam mioclonias.
No eletroencefalo, as mioclonias corticais e subcorticais simultâneas também sugerem causa farmacológica. Existe uma classificação para mioclonias. Quando a gente tem formas mistas, é muito mais provável que seja farmacológica. Quando a gente tem só mioclonias corticais, a gente, por exemplo, pode pensar em doença de Huntington. Quando a gente tem só subcorticais, a gente pode pensar em doença de Alzheimer. E quando eu tenho, para pensar em epilepsia, também tem formas corticais de epilepsia. E pensar em mioclonia e dizer que mioclonia é só epilepsia, não. Porque tem descargas e a mioclonia não é igual à epilepsia. Quem faz eletroencefalo sabe disso. Por isso que o Bragatti olhou e veio falar comigo, porque ele viu, isso não é mioclonia de epilepsia. E ter mioclonia não é igual à epilepsia, foi o que o Rossato na emergência também viu. Né? Mas nem todo mundo que faz neurologia sabe disso. A gente precisa também estudar um pouco mais, né? A suspensão do ácido valproico foi recomendada por nós, por quê? Porque as evidências para o uso de ácido valproico em mioclonia só existe para a doença de Huntington, para aquelas mioclonias corticais da doença de Huntington. É muito claro na literatura. No Hospital de Clínicas, a gente fala muito em medicina baseada em evidência, mas a gente deve fazer medicina baseada em evidência, a gente deve ir olhar e procurar isso. Evidência do ácido valproico e mioclonia cortical para a doença de Huntington. Isso é o que está indicado. Agora, para qualquer mioclonia, se a gente tiver epilepsia, talvez isso também esteja indicado. Aí talvez a gente deveria discutir com a equipe da epilepsia. Mas no caso de uma paciente com um quadro de delírio, não se deve usar. Bom, então no dia 12 de setembro, essa paciente não tinha mioclonias, estava melhor do estado geral, melhor do nível de comunicação, cognitivo, eletroencefalográfico, foi avaliada pelo otorrino para a colocação de prótese auditiva, os familiares foram orientados quanto à etiologia dos delírios e as dificuldades episódicas que ela poderia ter. Ela teve alta em ótimas condições para retornar no nosso ambulatório, para seguir um acompanhamento e orientação até a adaptação das próteses, porque ela poderá ter delírio novamente. E manter essa orientação aos familiares no nível ambulatorial, por quê? Para ela não ser levada a algum atendimento e ser dado um novo neuroléptico, porque ela vai ter delírio com certeza. Falar um pouquinho sobre delírio. Definição: transtorno agudo transitório global de funções superiores do sistema nervoso envolvendo comprometimento de consciência e de atenção. Quando induzido por substância, pode ser devido à exposição a medicações, toxinas, drogas de abuso, bem como a suspensão de qualquer um desses. Isso é outra coisa que a gente quase nunca pensa, que a suspensão de uma droga também causa delírio. Em geral, a gente só pensa na introdução. Quando faz a anamnese, pensa, o delírio pode ser pela introdução de um fármaco, mas a gente quase nunca pensa que pode ser porque foi retirada uma droga. E isso é uma das coisas que eu insisto muito, que a gente deve perguntar isso na anamnese. Então, é um transtorno cognitivo, como as alterações de memória, inteligência e outros de comportamento. Geralmente é multifatorial, pode envolver a interação daqueles fatores precipitantes com vulnerabilidade subjacente do paciente. O papel de fatores de risco para o desenvolvimento do delírio é muito importante. E essa tabela aqui é a tabela que eu sempre apresento naquela minha aula da graduação da Clínica Médica 2, que a partir do ano passado eu incluí no programa da Clínica Médica 2, porque eu tenho visto isso, que a falta de conhecimento em delírio é muito grande. Quais são os fatores predisponentes à vulnerabilidade ou à suscetibilidade? Idade avançada, comprometimento sensorial, seja de audição ou de visão, lesão cerebral, demência, transtorno psiquiátrico, adição a álcool e drogas. Quais são os fatores predisponentes? Múltiplas drogas psicoativas, doença aguda grave, deprivação de sono, cirurgia de grande porte, imobilização, e a imobilização pode ser tanto física quanto ambiental, estresse e superestimulação sensorial. Então, o que a gente tinha? Uma pessoa com comprometimento sensorial, mais imobilização e múltiplas drogas psicoativas. Essa tabelinha geralmente resolve sempre a questão do delírio. E eu já dou essa aula é dada uma vez por mês, e a gente dá a aula no programa da residência. Um outro caso, rapidinho daí.
uma senhora, 60 anos, 3 anos de escolaridade, queixa de esquecimento há 5 anos, acha que desde então, há pouco tempo, né, 5 anos, a memória está muito ruim. Às vezes tem dificuldade para cozinhar ou esquece a panela no fogo. No entanto, ela continua responsável pelas tarefas domésticas sem prejuízo. Tem episódios de branco e que nesses momentos ela não sabe onde está, mas alguns minutos ela se orienta plenamente. Queixa-se de dificuldade para dormir. Além dos afazeres domésticos, cuida do neto pela manhã e 2 vezes por semana participa de trabalho voluntário na comunidade. Isso é um tipo de situação extremamente frequente. No exame, naquele mini exame do estado mental ou mini mental, que é um teste de rastreio bastante frequente, usado, aqui no hospital tem até um formuláriozinho padronizado da gráfica, o score máximo é 30, ela fez 20, ela tem 3 anos de escolaridade, a gente usa um ponto de corte de 17, então ela está acima do ponto de corte, não está alterado. Se a gente usar um teste de palavras, a gente diz 10 palavras, a pessoa tem que repetir, ela repete 4. Se a gente faz o dígito, a gente vai dizendo sequências de dígitos e vai aumentando, ela faz 5. Se a gente conta essa historinha, imediatamente ela responde 5, uns 5 ou 10 no máximo minutos depois ela responde 4, ou seja, ela está em todos eles ou no ponto de corte ou um pouquinho acima do ponto de corte. E a pessoa precisaria ter um número, pelo menos a metade desses testes para cima, abaixo do ponto de corte, para a gente dizer o seguinte: essa pessoa realmente tem um comprometimento cognitivo. Ela não tem um comprometimento de memória. Então, as queixas não combinam com o desempenho cognitivo. Então, deve existir alguma outra razão, né? Pelo menos do ponto de vista de memória. Se a gente for ver provérbios, a gente usa alguns provérbios muito frequentes, daquele mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, quem não tem cão caça com gato, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, enfim. Geralmente, e sempre a gente deve perguntar para a pessoa se ela conhece aquilo, se ela já ouviu falar, se ela sabe para que é usado e tal. E aí a gente pede para a pessoa explicar. Aí essa pessoa, ela tem algumas pequenas dificuldades no julgamento, mas aqui de roubo, engano, não é criança, mas ela interpreta os provérbios também com algumas pequenas dificuldades. Como a escolaridade é baixa, isso frequentemente a gente encontra, né? Alguma pequena dificuldade no interpretar, e às vezes porque eles são um pouco mais concretos, mas do ponto de vista de memória, essa pessoa não tinha nenhuma dificuldade. Então, o que a gente vê é que, às vezes, a queixa é muito grande de memória e o desempenho não é proporcional. Então, a gente precisa procurar outras razões. Precisa procurar sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, outras situações contextuais de vida e entender a pessoa como um todo. O nosso objetivo é sempre ser um médico que procura observar o paciente como um todo e não só como um pedacinho. E a queixa pode, às vezes, representar só um pedacinho do paciente. E isso não serve para fazer um diagnóstico. Agora, vamos do ponto de vista teórico, né? Eu acho que também vale a pena ver um pouco a questão do envelhecimento, essa questão de que o aumento dos idosos, bem mais idosos, vem crescendo no mundo inteiro, e apesar de países como os Estados Unidos e os países do norte da Europa, o Japão e mesmo o Canadá, esse grupo vem crescendo muito, há uma necessidade muito grande de que a gente veja o envelhecimento do ponto de vista mais mundial, ou seja, que englobe países não só do primeiro mundo, mas os países em desenvolvimento. Por quê? Porque o impacto crescente nessas populações que carregam o fardo também das doenças que não são as contagiosas, né? São as doenças crônicas. Por exemplo, há uma expectativa de cálculo feito pela Organização Mundial da Saúde de que em 2025, 70% das pessoas mais idosas do mundo, na verdade, vão estar vivendo nos países em desenvolvimento, né? Porque a quantidade de população que vive no mundo em quantidade é muito maior nesses países. E a maioria das mortes, na verdade, são provocadas pelas doenças não contagiosas, que também vão estar acontecendo nesses países.
e demência, doenças dessa faixa etária, são as mais importantes, né? Prevalência de queixa de memória na comunidade varia muito, a gente, dependendo do estudo, vai de 22% a 56%, depende do instrumento, depende do conceito que é utilizado. Variação, então, relacionada à média de idade da população estudada e também, exatamente o que eu estava falando, tipo de questão, o conceito e tudo mais, né? A alta prevalência de queixas de problemas de memória nas pessoas mais velhas também pode refletir sintomas depressivos. E é claro que a queixa de memória, ela no futuro, ela também pode ser um marcador de demência. Por isso é importante a gente estudar queixa de memória. As estimativas de prevalência, por exemplo, de comprometimento cognitivo sem demência, variam de acordo com essa definição. E hoje existem inúmeras definições para isso. Por isso, uma pessoa chegar e dizer assim, eu acho que eu estou com problema de memória, é extremamente vago, né? Existe, por exemplo, o que a gente chama de comprometimento de memória associado à idade e aquilo que está escrito lá em cima, que é o comprometimento cognitivo sem demência, né? Que tem prevalências de 20% ou de 8%, que são conceitos muito diversos. A prevalência de comprometimento cognitivo leve, que é um outro conceito, que é queixa de memória sem ter impacto funcional. Essa é uma diferença importante em relação à demência. A pessoa, ela tem queixa, ela tem alguma alteração cognitiva na esfera da memória e não pode ter nenhum impacto funcional, né? Isso tem lá um critério para... Isso não é um diagnóstico ainda, né? É um conceito. Se a gente usar os critérios de Petersen, que é uma das propostas, em alguns estudos, essa prevalência é de 3%. Nós temos um estudo aqui, de um segmento de 12 anos, de uma amostra de idosos, usando um outro critério, que é da escala CDR, a gente tem uma frequência aproximada de 10%. Então, a gente pode ver, varia muito isso, usando instrumentos, não usando autorrelato, né? Agora, as questões diagnósticas clínicas. O paciente está realmente demenciado? Como a gente demonstra? Por que demonstrar? Aí vem a questão de demência, definição. Síndrome adquirida, de declínio de memória e outros domínios cognitivos, importante o suficiente para interferir com capacidade funcional. Não deve ocorrer com comprometimento de consciência e entra o diagnóstico diferencial com delírio, né, daquele primeiro caso lá, onde há umas circunstâncias onde há o comprometimento da atenção, que por trás há uma interrupção naquele sistema cerebral que regula, na verdade, o mesmo sistema da consciência, né? É um diagnóstico sindrômico, não é um diagnóstico etiológico. A detecção a gente pode fazer através de mudanças intraindividuais, observação do informante sobre declínio da capacidade cognitiva e de diferenças interindividuais, esses desempenhos nos testes cognitivos, que pode ser até comparado a essas normas ajustáveis, como eu fiz, falar em ponto de corte, falar em variabilidades de populações. Critérios diagnósticos, parâmetros, por exemplo, da Academia Americana de Neurologia, os elementos da avaliação, acessar o problema, uma história baseada sempre no informante, porque o paciente, no caso da demência, é que nem na psiquiatria, a gente chama a informação do paciente de subjetiva e do informante de objetiva, né? A história médica, familiar, etc., o estado cognitivo, comportamental e funcional, um teste de estado mental, por exemplo, aquele mini exame do estado mental, exame físico neurológico, rastreio de transtornos não suspeitos ou de contribuintes, outras doenças clínicas e tal que poderiam também contribuir para um comprometimento cognitivo, mas que eventualmente a gente não tem como saber mesmo através de um bom exame físico, né? Um déficit de B12, uma sífilis, que no Brasil a gente ainda usa, fazer um rastreio, um exame de imagem que o padrão é a tomografia, não há necessidade de pular a tomografia direto para a ressonância, um rastreio de depressão, ou seja, uma escala, e aí então B12 e função de tireoide, que nos idosos a gente sempre usa pedir. E aqui o critério do Instituto Americano de Neurologia e Doença
comunicante e AVC e da Sociedade de Doença de Alzheimer para o provável e o possível. Então, para o provável clínico, que é o diagnóstico que a gente usa sempre. Presença de síndrome demencial, que era aquele critério que eu falei antes, déficit em 2 ou mais áreas cognitivas, piora progressiva da memória ou de uma outra função cognitiva, início que pode ser entre os 40 e os 90 anos ou mais, né? Mas a idade mínima é importante, que abaixo dos 40 anos não se admite, ausência de doenças sistêmicas que possam causar demência. Então, esse é o critério provável, que é o que a gente usa, que é um critério mais fechado. Se tiver outra doença que possa causar, a gente não aceita que seja doença de Alzheimer. Achados que auxiliam o diagnóstico: afasia, praxia ou agnosia progressivas, comprometimento funcional, alteração comportamental, a história familiar positiva e ausência de alterações na toma, no eletro, no achado, no exame de líquor. Mas aqui, por exemplo, o exame de líquor e o eletro não são necessários que se solicite. A questão, então, do informante ou do paciente. Acreditar no relato de dificuldade do informante confiável. Como a gente vai saber se o informante é confiável? Por exemplo, se é uma primeira consulta, se é no nosso ambulatório, que é mais difícil da gente ter essa certeza. Demência sugerida pela mudança, né, através desse declínio que vai vindo aos pouquinhos, e a consistência dos déficits, a interferência com as atividades regulares. No paciente, o autorrelato de queixa não prediz demência de forma confiável e há vários estudos que mostram isso. E o que é importante é demonstrar o desempenho comprometido de memória, de forma objetiva, através dos testes. Então, queixa de memória é comum, pelo menos 44% dos idosos normais têm queixa. Em geral, elas não são relacionadas a nenhum tipo de doença. Autorrelato de normalidade ou comprometimento cognitivo não é confiável, não correlaciona com desempenho cognitivo, não prediz desenvolvimento futuro de demência. Falsos negativos, pacientes com demência que não são detectados, então permanece comum, né? Então, o paciente tem demência, ele também não se queixa, principalmente por falha em avaliar demência entre os portadores de doença psiquiátrica. Os deprimidos, não demenciados, eles se queixam significativamente de perda subjetiva de memória. E depois, no teste objetivo, eles não têm alteração de memória. Então, aí há uma grande confusão. E é isso que a gente vê. As pessoas se queixam muito, a gente vai testar, elas não têm nada. E, de repente, tem muitos sintomas depressivos. O relato do informante, por outro lado, é uma diretriz confiável do estado cognitivo atual. E idosos não demenciados, na verdade, até prediz o desenvolvimento da demência, quando a gente tem um informante confiável. Aí vou mostrar para vocês o que a gente tem observado aqui na nossa realidade do ambulatório de neurogeriatria. Primeiros semestres do ano 2005, 2006 e 2007. 224 encaminhamentos, interconsultas. O que a gente tem de pacientes? De 21 a 90 anos, uma média de 66, escolaridade de 0 a 16, e os scores do Mini-Mental feitos lá no ambulatório, depois que foram consultar, que vai de 0 a 30, com uma média de 21. Distribuição de sexo, então, a maioria mulheres, realização de rastreio cognitivo antes de encaminhar para nós. Só 10% dos pacientes que foram encaminhados foi feito alguma coisa de rastreio. A maioria vai encaminhado só porque tem alguma queixa. Então, aí já dá para imaginar o que acontece quando chega lá, né? Quando chega lá na nossa consulta, daí o que acontece? Se a gente vê o Mini-Mental, 65% tem Mini-Mental acima do ponto de corte. Tem um Mini-Mental ótimo. Aí 25% só tinha um Mini-Mental abaixo do ponto de corte, e ali tinha 10% que está faltando dado, porque em alguns pacientes a gente vai vir para fazer a avaliação numa segunda consulta, alguma coisa assim. Então já dá para ter uma ideia. Se só 10% vem encaminhado com teste de rastreio, 90% não vem encaminhado, quando chega aqui, 65% tem tem um teste de rastreio ótimo. Aí já dá problema.
Bom, aí para ver um pouquinho da distribuição de quem nos encaminha, uma grande tem, enfim, de todas as especialidades, mas o que não me deixou um bocado chocada também foi ver que 13% vinha da minha própria neurologia, né? O motivo do encaminhamento, 73% era pela queixa cognitiva, por queixa de memória, porque o paciente se queixou que estava com problemas de memória, se queixou que estava esquecido, se queixou que estava, enfim, com um declínio, com qualquer coisa assim, mas não tinha avaliação, não tinha nenhum testezinho mínimo qualquer. O que aconteceu com essas pessoas, então? 77% a gente mandou embora, porque eles não tinham nada para ficar lá conosco. E os pacientes ficam chateados, né? Porque eles vão lá, ele tem aquela queixa, a gente examina e aí tem que dizer para eles o seguinte, não, a gente vai encaminhar para um outro ambulatório. A imensa maioria deles a gente detecta ou que tem sintomas depressivos ou de ansiedade e tal, vai encaminhar para a psiquiatria, ou a gente devolve para o ambulatório de origem e tal, dá um pouco de explicação, mas eles poderiam ter sido pré-rastreados, né? Aí agora então foi feito esses critérios de encaminhamento pelo ambulatório, pelo serviço de ambulatório, onde a gente tentou colocar isso bem explicado. Quais são os critérios de encaminhamento para o nosso ambulatório? Até porque às vezes eu acho que as pessoas talvez não tenham muita noção o que significa lá neurogeriatria e tal, porque a gente já teve outros nomes. Nós tivemos o nome de ambulatório de memória, não dava certo, porque a gente recebia muita gente jovem, muitos pacientes jovens que diziam assim, não, eu tenho problema de memória, porque eu, por exemplo, não consigo gravar bem o que eu aprendo no colégio. Não, o nosso objetivo é atender pessoas com demência, a gente quer idosos. Aí tentamos imaginar assim, como vamos conseguir, se a gente bota só demência, também não dá certo. A gente começa a pegar outros quadros neurológicos e não pega a demência. E ainda, bom, quem sabe a gente bota alguma coisa que lembra idoso, porque a gente quer velhinho com um problema de memória. Aí começamos a pegar qualquer coisa menos, e a nossa, atualmente, a frequência de chegada de pacientes com demência é baixíssima. Então, e a gente sabe que a frequência de demência na população acima de 60 anos é alta. Então tem alguma coisa errada. Eles estão vindo no clínicas, mas eles não estão indo no ambulatório. Bom, então a gente colocou o nosso ambulatório lá na segunda-feira, no terceiro turno, na zona 15. Pacientes com alteração cognitiva objetiva, avaliado com o Minimental ou qualquer outro método de rastreio. Dá 3 palavras, manda repetir, conta uma coisinha, depois pede para a pessoa contar. Qualquer coisa vale nessa hora, né? Paciente com histórico de incapacitação funcional decorrente de comprometimento cognitivo. Não aquela coisa assim, o paciente fez uma fratura de fêmur, fica na cama e aí então tem incapacitação funcional. Claro, ele não consegue atender o telefone, ele mudou o padrão de vida totalmente, ele não abre a porta, ele não consegue mais ir no banco, ele não faz mais as compras. Bom, realmente há um comprometimento funcional, mas foi da fratura de fêmur. Isso não é por comprometimento cognitivo. Paciente com incapacitação funcional e com comportamento diferente do seu habitual, que não melhor explicado por uma doença psiquiátrica prévia, porque a gente às vezes também recebe muito isso. O paciente tem uma incapacitação e tal, daí a gente vai, sim, mas o paciente é esquizofrênico há 20 anos. Bom, isso aí não é uma doença de Alzheimer, não é uma demência. Paciente com quadro depressivo que iniciou após os 60 anos, nos quais um dos sintomas é um comprometimento cognitivo evidenciado por teste de rastreio. Qualquer um a gente aceita, mesmo que não seja um teste bem padronizado. Qualquer coisa que a pessoa na consulta fez e escreveu ali. 3 palavras, a pessoa não repete, faz, enfim, uma historinha e a pessoa não consegue contar, alguma coisa que fique objetiva, porque é isso. A queixa está mais do que comprovado por inúmeros estudos que não é preditivo, não é um rastreio para demência. E aí, o que a gente espera do clínico, né? Por exemplo, para comprometimento cognitivo leve, tem que fazer um paralelo a qualquer outra doença.
uma síndrome, uma avaliação, um diagnóstico diferencial e um manejo. Se a gente usar, por exemplo, dor no peito, todo mundo sabe, ou pelo menos tem uma ideia do que se deve fazer. Dor no peito, história, exame, imagem apropriada, laboratório, teste. Vai pensar em doença arterial coronariana, dependendo dos resultados aqui, e vai para a terapia medicamentosa, mudança de estilo de vida, etc. E o comprometimento cognitivo é a mesma coisa, síndrome, avaliação, história, exame, imagem apropriada, laboratório, teste, exemplo, testes neuropsicológicos. E o que a gente tem ainda aqui, às vezes, um problema? É no diagnóstico diferencial e etiologia. Por quê? Poderá ter alguma coisa ou não. O que tem que aguardar? É a conversão para a demência. Se as pessoas não têm treinamento para isso, o que elas devem fazer? Suspeitar, fazer um rastreio e nos encaminhar. Porque a gente sabe o que fazer aqui. E sabe fazer bem isso. Né? Só os comentários finais. Avalia o idoso na consulta. A gente pede isso. Avalie o idoso na consulta. Use um minimento, uma cópia, pede para o sujeito fazer uma cópia de um relógio, um rastreio, que a gente chama mais do que mínimo, que é aquilo. 3 palavras ele repete, conta uma historinha qualquer e pede para a pessoa tentar repetir e coloca, mas tem que ficar escrito lá na consulta, porque a gente depois vai atender e daí não encontra nada relatado na consulta. Lembrar que muitas queixas produzidas pelo idoso podem não significar o comprometimento, mas avalie objetivamente antes de tratar qualquer hipótese, porque também tem isso. Bom, então como está sendo dito que queixa não quer dizer demência, pode ser depressão, então vamos tratar a depressão direto. Não. Avalie primeiro. Pensar que aquele idoso com alguns probleminhas da idade é só um idoso com probleminha da idade, não. Frequentemente, este é um idoso com demência leve. É esse que a gente queria receber lá no ambulatório, que a gente não consegue receber. Então, teste. E aí nos encaminhe. O idoso sem queixa não significa que não tenha comprometimento cognitivo ou funcional. Frequentemente, o idoso sem queixa já tem alterações, só que ele não se queixa. Teste. Por fim, nós estamos lá à disposição para auxiliar a todos a utilizar um teste, escala, critérios, discutir casos, qualquer coisa que precisar para poder entender o que fazer com o idoso, com o diagnóstico, seja lá o que for. Por último, queria falar que do dia 6 a 8 de dezembro tem a 6ª reunião dos pesquisadores de doença de Alzheimer. Esse ano vai ser em Ouro Preto, que é uma cidade maravilhosa. Como eu sou vice-coordenadora desse departamento científico da Academia Brasileira de Neurologia, dizer que todos estão convidados a participar. E, por fim, só falar que esse é o nosso time da neurogeriatria. Aqui estão os nossos bolsistas e, de novo, dizer que estão todos convidados a aparecer por lá, discutir casos. Estamos abertos a qualquer tipo de pergunta. Obrigado. Gostaria de agradecer a excelente explanação sobre o tema e dizer que ainda temos alguns minutos para perguntas à professora Márcia Chaves. Então eu faço uma. Professora Márcia Chaves, tratamento para paciente com queixa de memória não associada à demência, uma patologia, como a senhora comentou, frequente, e não fechando critérios para demência leve, existe algum tratamento eficaz, existe alguma abordagem terapêutica eficaz para esse tipo de queixa? Bom, tratamento só não farmacológico, né? Os tratamentos farmacológicos hoje disponíveis, eles só têm indicação na demência, né? Enfim, obedecendo determinados critérios. Para comprometimento cognitivo, sem demência, não existe tratamento farmacológico, só os não farmacológicos.
existem alguns estudos, ensaios clínicos e tal, que não mostraram efetividade nenhuma daquelas medicações que são hoje disponíveis, né, dos inibidores da acetilcolinesterase para demência, né, de Alzheimer, mas não foram efetivos para os comprometimentos cognitivos leves, que não é qualquer tipo de comprometimento cognitivo, é um daqueles conceitos que eu passei rapidamente, assim. E, fora isso, o que se aposta, na verdade, é a história de colocar as pessoas, primeiro, em ter certeza do que está acontecendo, saber se é que tipo de comprometimento cognitivo, tentar classificar. Hoje existe uma discussão gigantesca em relação a essa questão do comprometimento cognitivo comprometimento cognitivo leve é um conceito. O que vai acontecer? Na verdade, o comprometimento cognitivo leve surgiu agora, né, aí da metade para o fim da década de 90. Então, isso é um conceito, né, é um diagnóstico. E ainda agora, há pouco tempo, um mês atrás, mais ou menos, no congresso em São Paulo, eu tenho apresentado muito esse assunto e tenho colocado o seguinte: as pessoas começam a discutir comprometimento cognitivo leve como se fosse um diagnóstico, isso aqui no nosso meio, né? não em outros lugares. E esquecem o seguinte: a doença de Alzheimer já tem muitas décadas, e a doença de Parkinson, um século, né? E comprometimento cognitivo leve é isso, é um conceito que foi aí quase da segunda metade da década de 90. É muito pouco tempo para a gente sequer saber se isso vai continuar existindo. Então, de um conceito que não virou um diagnóstico, já estamos querendo achar que vai ter um tratamento farmacológico. Duvido que isso vai acontecer tão breve, porque a gente não tem nenhum tratamento da doença de Alzheimer ainda. Então, primeiro a gente vai ter que aguardar, e também, assim, se a gente for por tempo, nós não temos ainda nenhum tratamento da doença de Parkinson, que é mais antiga que a doença de Alzheimer. Então, nós vamos ter que aguardar as etapas, né? A vida é assim, às vezes é triste, a gente não tem todas as respostas. E as medidas não farmacológicas? Vou comentar um pouquinho. Bom, as medidas não farmacológicas, então o importante é isso, é entender o que está acontecendo com a pessoa, é saber se aquilo é mesmo comprometimento cognitivo, se não é, se não tem sintomas psiquiátricos associados, saber se não está faltando estímulo, né, suficiente, entender o contexto de vida daquele idoso, né, e tentar propor atividades e tal. Aí tem um problema também com essa coisa da proposição de atividades, porque o que está aprovado é que o que melhora o desempenho, né, a capacidade, então, da pessoa é colocá-la, é motivá-la, isso é o que está aprovado. Motivar um idoso melhora o seu desempenho cognitivo. E não tanto assim o tipo de atividade. O que também está provado é que pode ser um fator de prevenção para a doença de Alzheimer se a pessoa se expõe pelo menos aí uns 20, 25 anos da sua vida a fazer algumas determinadas atividades com alta frequência, mas ela tem que passar 20 ou 25 anos fazendo aquilo 4 ou 5 vezes por semana. Então, não adianta eu pegar um idoso, né, ou seja, uma pessoa com 60, 65 ou 70 anos de idade, com uma determinada dificuldade cognitiva e propor que ela comece a ler, a dançar, a tocar um instrumento musical, para dizer que isso vai evitar a doença de Alzheimer. Já está muito tarde, né? Mas, por exemplo, se eu conseguir motivar essa pessoa em dançar, ou aprender a tocar um instrumento musical, e isso for motivacional, isso poderá ajudar a melhorar aquela dificuldade cognitiva que não era uma demência, que não era um comprometimento cognitivo leve, era só uma dificuldade cognitiva isolada, né? E então, a gente, na verdade, precisa seguir acompanhando e ver o que acontece. E precisa também fazer uma checagem para ver se não tem nenhuma outra doença, para ver se não tem nenhum comprometimento sensorial,
né? Se a pessoa não tem um problema visual também, que às vezes essa coisa, assim, esquece de verificar isso, né? Mais ou menos isso. Mais alguma pergunta da plateia? Então vamos encerrar esse grande round, mais uma vez agradecendo a professora Márcia Chaves. E lembrando que na semana que vem nós temos a sessão anatomoclínica, que vai ser discutida pelo Dr. Tiago Furian e feita a parte da patologia pelo Dr. Pitten. Muito obrigado.